Oi, para quem não me conhece, eu sou Priscila Elion e eu estou aqui para contar para vocês a minha experiência com a ayahuasca, né? Porque o meu primeiro vídeo falando sobre a ayahuasca, que foi através da ayahuasca que eu sou quem eu sou hoje. Foi através dessa medicina que eu tive a maior expansão de quem eu sou hoje. Então, eu queria falar para vocês, né, como eu cheguei até a medicina, como a medicina me ajudou, como a medicina me integrou, né, a ser quem eu sou hoje, a Priscila antes e a Priscila hoje, depois de consagrar a medicina. Bom, como foi que eu cheguei, né? Eu estudo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desde, 9, 10 anos atrás, né? E eu estudo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e tudo. Em 2020, né, eu comecei a estudar mais sobre essa espiritualidade, sobre esse mundo místico, né? E aí eu comecei a estudar, entrei num grupo onde as pessoas falavam sobre cartas, tarô, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, expansão da consciência. E aí, né, teve uma pessoa que falou sobre a ayahuasca, fiquei curiosa, e aí eu comecei a estudar sobre. E quando foi em 2021, setembro, outubro de 2021, eu encontrei um lugar aqui na minha cidade, Juazeiro do Norte, né, que servia a medicina da ayahuasca. E aí eu entrei em contato e fui parar nesse lugar chamado Morada da Jurema, que fica situado no Crato, né, Ceará. E aí, a primeira experiência que eu tive não foi diretamente com a ayahuasca, foi com a Jurema, né, a medicina da Jurema. Se você não sabe, eu posso trazer, né, sobre o que é os elementos da Jurema e tudo mais, né, que é exclusivo, assim, do nosso Nordeste, do povo Funiô, né. E aí eu consagrei a medicina da Jurema e logo em seguida, uns dias depois, ia ter uma consagração de ayahuasca, né. E aí eu fiz minha inscrição e fui experienciar esse primeiro momento, esse primeiro contato há uns 4 anos atrás, né? E aí, a minha primeira experiência com a ayahuasca foi o quê? Foi o seguinte, consagrei a medicina e logo eu comecei a ver, né, assim, uma outra realidade, né? Eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Eu vou contar a experiência desse dia, basicamente, mas qual foi a transformação que a ayahuasca veio me trazendo ao longo dos anos. Bom, nesse momento eu olhava, meu Deus, isso é real ou imaginário, isso é real ou imaginário, e aí eu chamei a Fernanda, que é uma das condutoras do espaço, né, juntamente com seu esposo, Eduardo, e aí eu disse, Fernanda, isso é real ou imaginário, tá tudo muito colorido, eu tô vendo as coisas diferentes, as pessoas diferentes, e ela olhou para mim e disse, nada é real. E aí eu me acalmei e disse, tá, se nada é real, então eu posso integrar e saber que isso vai passar uma hora e eu vou ficar na realidade que eu desejo e que eu quero. Bom, passou esse momento e aí eu tive várias outras experiências. Entrei na casa, né, chamada Morada da Jurema e não saí mais. Desde então, quase todos os meses, eu estou lá consagrando a medicina. Bom, mas vamos para a prática. O que foi que mudou? Quem é a Priscila antes da ayahuasca e a Priscila depois da ayahuasca? Bom, eu sempre sofri com medo, timidez. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu sofria, tipo, na escola, na faculdade. Eu tive muita dificuldade para me expressar, para ser quem eu era, para poder falar, para poder experienciar. E na ayahuasca, nesse processo de desenvolvimento, de expansão da consciência, eu comecei a me olhar e confiar no meu poder, confiar na minha força que está dentro, né? Que estava escondido dentro de mim, mas eu não conseguia enxergar, né? Hoje, no meu auge dos meus 30 anos, hoje eu posso dizer tá gravando isso aqui para vocês, né? Tendo essa conversa com você agora é dos motivos, né, de que a ayahuasca ela potencializou essa esse meu desejo de falar, esse meu desejo de experienciar, esse meu desejo de expor, né, as minhas verdades,
que não pode ser a sua verdade, tá tudo bem, mas foi a ayahuasca que me ajudou com isso. Então, eu me tornei uma pessoa mais confiante, né? Foi através da ayahuasca que eu consegui ver padrões repetitivos na minha vida. Foi através da ayahuasca que eu comecei a olhar para mim, a me perceber. Claro que ainda tenho crenças limitantes, claro que eu ainda tenho muitas coisas a ser trabalhada, mas houve uma expansão muito maior, houve uma realidade da Priscila antes e da Priscila hoje, né? Eu tinha um cabelo curto, né? Eu posso até fazer um vídeo ou mostrar depois que eu tinha um cabelo, não tinha um cabelo curto, eu tinha um cabelo grande, né? E aí eu sempre andava com o cabelo amarrado, com coque, porque eu não gostava do meu cabelo solto, eu não gostava de soltar meu cabelo, de estar bem com o meu cabelo, porque eu tinha muitos traumas, E esse coque, inclusive, foi na ayahuasca que eu tive uma experiência que me mostrou por que eu sempre usava o coque, que foi uma tia minha, né, uma tia da minha mãe, né, que eu chamo de tia, que fez o primeiro coque em mim, e desde então eu não parei de usar o coque. Só que aí, esse coque era como se fosse uma bagagem, uma experiência de todas as famílias, todas as mulheres da minha família que usavam esse coque, né? E eu não gostava do coque, eu não gostava de soltar meu cabelo, eu não me sentia bem com o cabelo grande. E aí foi através da ayahuasca que eu tive a coragem de olhar e dizer, eu quero me sentir, ter a experiência de ter o cabelo curto, de cortar o cabelo do meu jeito, do jeito que eu gosto. Então aí foi através da ayahuasca, né, que eu tive essa coragem, esse impulso de cortar meu cabelo e ter a aparência que eu tenho hoje. Eu era mais gordinha também, né, eu tinha muita autoimagem destrupada, sabe? Não me olhava com amor, não me olhava com verdade, não me olhava assim, com a clareza de quem eu sou, com a minha essência, do que eu quero me tornar. Né? E foi uma das várias coisas que me aconteceu quando eu consagrei a medicina da ayahuasca, né? E é uma medicina, né? Aquela mãe, né? A avó, enfim, que ensina a gente a viver a vida de uma maneira mais leve, de saber que existem esses dois mundos entre o espiritual e a matéria, porque se você vive só na matéria, você esquece do seu espiritual, do seu campo psique, que você fica muito racional. E quando você confia também nessa fé, nessa espiritualidade, né, nesse mundo mais holístico, você consegue equilibrar o teu mundo material com o teu mundo espiritual. Né? Não é para você ser um alienado e ser só matéria ou só ser espiritual. Né? Há quem viva assim, tá tudo bem. Essa é a minha experiência de dizer que a gente precisa equilibrar entre um e o outro. É saber que aquilo que a gente consegue ter uma experiência de uma noite na ayahuasca, a gente pode e deve, né, praticar no nosso dia a dia, porque senão a gente vai estar só recebendo informações e não praticando, não vivendo de fato a nossa realidade. Porque é aquela coisa que a gente, né, costuma ouvir, e o Eduardo, né, que é o condutor, ele sempre fala, que uma noite experienciada na ayahuasca é apenas um ensaio para que quando você saia de lá, você pratique tudo aquilo que você experienciou, daquilo que você viveu naquela noite, as curas, as experiências, os momentos que você, né, teve. Então, assim, o gritante, assim, da diferença na minha vida foi deixar a timidez de lado, né, e ser uma pessoa mais autoconfiante, de confiar em mim mesma, de melhorar a minha autoimagem, de gostar de quem eu sou hoje, de saber que eu amo quem eu sou hoje, da forma como eu me olho, como eu me vejo, né? Que eu me vejo bem hoje dessa forma, né? Nesse momento. Então, assim, foi uma das coisas que mais mudou a minha vida e a minha experiência com a ayahuasca, né? Eu posso falar depois, né? Fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com a busca da visão,
né? Eu experienciei 4 dias e 4 noites sem comer, sem beber e sem falar, que foi um processo maravilhoso, incrível, né? De você poder, né, experienciar isso vamos dizer, no campo mais sutil do espiritual e poder trazer isso para a sua matéria, para o seu campo material e viver de fato essa experiência. Então, esse vídeo é basicamente falando sobre a minha experiência, sobre como eu pude viver isso na minha prática, né, no meu dia a dia, que foi essas duas coisas mais gritantes que aconteceram de mudanças na minha vida, que foi, né, como eu falei anteriormente, sobre a timidez e sobre a minha própria aparência, a minha própria autoimagem. Tá certo? Então, se você chegou até aqui, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Dá um like, compartilha com alguém, né? E esse vai ser o primeiro vídeo de muitos, que eu não vou falar só sobre a ayahuasca, o mundo holístico, mas eu vou falar sobre espiritualidade com desenvolvimento pessoal, como você pode se posicionar na sua vida, né? Como você olhar para você com mais amor, com mais verdade, né? E se você, né, tá aqui, se você assistiu até aqui, seja bem-vindo ao meu canal, Priscila Hélio, né? Eu tô aqui para falar sobre as minhas experiências e para levar, né, o meu conhecimento, que quem vai vibrar comigo, né, vai estar aqui acompanhando isso. Então, agradeço a tua companhia, a teu tempo, que é muito precioso, de estar aqui me escutando até o final desse vídeo.